Como é celebrado o sacramento do batismo? A iniciação cristã. Tornar-se cristão. Eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento do evangelho, que traz consigo a conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Esta iniciação tem variado muito ao longo dos séculos e de acordo com as circunstâncias. Nos primeiros séculos da Igreja, a iniciação cristã conheceu grande desenvolvimento, com prolongado período de catecumenato e uma sequência de ritos preparatórios. Estes batizavam liturgicamente a caminhada da preparação catecumenal e desembocavam na celebração dos sacramentos da iniciação cristã. Quando o batismo das crianças tornou-se amplamente a forma habitual da celebração deste sacramento, esta passou a ser um único ato que integra, de maneira muito resumida, as etapas prévias à iniciação cristã. Por sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata somente da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desabrochar necessário da graça batismal no crescimento da pessoa. É o lugar próprio da catequese. O Concílio Vaticano II restaurou para a Igreja Latina o catecumenato dos adultos, distribuídos em várias etapas. Encontram-se tais ritos no ritual da iniciação cristã dos adultos. O concílio permitiu que, além dos elementos de iniciação fornecidos pela tradição cristã, fossem admitidos em terras de missão estes outros elementos de iniciação cristã, cuja prática constatamos em cada povo na medida em que possam ser adaptados ao rito cristão. Atualmente, portanto, em todos os ritos latinos e orientais, a iniciação cristã dos adultos começa desde sua entrada no catecumenato, atingindo seu ponto culminante em uma única celebração dos 3 sacramentos: batismo, confirmação e Eucaristia. Nos ritos orientais, a iniciação cristã das crianças começa no batismo, seguido imediatamente pela confirmação e pela Eucaristia. No rito romano, ela prossegue durante os anos de catequese, para terminar mais tarde com a confirmação e a Eucaristia, ápice de sua iniciação cristã. A mistagogia da celebração. O significado e a graça do sacramento do batismo aparecem com clareza nos ritos de sua celebração. Acompanhando com atenta participação os gestos e as palavras desta celebração, os fiéis são iniciados nas riquezas que este sacramento significa e realiza em cada novo batizado. O sinal da cruz, no limiar da celebração, assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. O anúncio da palavra de Deus ilumina, com a verdade revelada, os candidatos e a assembleia, e suscita a resposta da fé, inseparável do batismo. Com efeito, o batismo é, de maneira especial, o sacramento da fé, uma vez que é a entrada sacramental na vida de fé. Visto que o batismo significa a libertação do pecado e de seu instigador, o diabo, pronuncia-se um ou vários exorcismos sobre o candidato. Este é ungido com o óleo dos catecúmenos, ou então o celebrante impõe-lhe as mãos e o candidato renuncia explicitamente a Satanás. Assim preparado, ele pode confessar a fé da Igreja, a qual será confiado pelo batismo. A água batismal é então consagrada por uma oração de epiclese, seja no próprio momento, seja na noite pascal. A Igreja pede a Deus que, por seu Filho, o poder do Espírito Santo desça sobre esta água, para que os que nela forem batizados nasçam da água e do Espírito.
Segue então o rito essencial do sacramento. O batismo propriamente dito, que significa e realiza a morte ao pecado e a entrada na vida da Santíssima Trindade por meio da configuração ao mistério pascal de Cristo. O batismo é realizado da maneira mais significativa pela tríplice imersão na água batismal. Desde a antiguidade, no entanto, ele pode também ser conferido derramando-se por 3 vezes a água sobre a cabeça do candidato. Na Igreja Latina, esta tríplice infusão é acompanhada das palavras do ministro. Nome do candidato, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas liturgias orientais, estando o catecúmeno voltado para o nascente, o ministro diz: o servo de Deus, nome do batizado, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A invocação de cada pessoa da Santíssima Trindade, o ministro mergulha o candidato na água e o retira dela. A unção com o Santo Crisma, óleo perfumado, consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido do Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. Na liturgia das igrejas do Oriente, a unção pós-batismal é o sacramento da crisma, confirmação. Na liturgia romana, porém, esta primeira unção anuncia outra, a do Santo Crisma, que será feita pelo bispo, isto é, o sacramento da confirmação, que, por assim dizer, confirma e completa a unção batismal. A veste branca simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo. A vela acesa do círio pascal significa que Cristo iluminou o neófito. Em Cristo, os batizados são a luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, versículo 14. O novo batizado é agora filho de Deus no Filho único. Pode rezar a oração dos filhos de Deus, o Pai Nosso. A primeira comunhão eucarística, uma vez feito filho de Deus, revestido da veste nupcial, o neófito é admitido ao festim das bodas do Cordeiro e recebe o alimento da vida nova, o corpo e o sangue de Cristo. As igrejas orientais mantêm viva a consciência da unidade da iniciação cristã, dando a santa comunhão a todos os novos batizados e confirmados, mesmo as crianças, lembrando-se da palavra do Senhor: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, conforme Marcos capítulo 10, versículo 14. A Igreja Latina, que reserva a Santa Comunhão aos que atingiram a idade da razão, exprime a abertura do batismo para a Eucaristia, aproximando do altar a criança recém-batizada para a oração do Pai Nosso. A bênção solene conclui a celebração do batismo. Por ocasião do batismo de recém-nascidos, a bênção da mãe ocupa um lugar especial.